Ele falou que tem um assunto da gente falar, as alachot de Pesach em Pesach, né, do Hag, cada alachá no seu devido momento, né? Então, tem um assunto da gente ler, viver, né? Viver com o momento, viver com a paraxá da semana e com o momento também, né? Estamos na semana que antecede aí Tisha B'Av. Tem um Balaturim muito interessante logo no início da nossa paraxá. Balaturim foi feito pelo Rav Yaakov Balaturim, ele é conhecido pelo Tur, né, o livro base da Halachá. Sobre ele o Rav Yosef Karo escreveu o Shulchan Aruch. Rav Yaakov Balaturim, ele foi alguém, já mencionou aqui, que nasceu na Alemanha, né? O pai dele, o Rosh, também um grande sábio, aluno do Maram de Rothenburg, ele fugiu depois que prenderam o Maram de Rothenburg, né, naquela história. Ele acabou fugindo para a Espanha. Então o Rav Yaakov Balaturim, ele tem tanto o lado Ashkenazi quanto o lado Sfaradi da história. E não é à toa então que ele é uma das bases, pilares da Halachá, que ele viveu e estudou, né, nas yeshivot dos dois mundos. E além do trabalho dele na Halachá, ele também tem um comentário sobre o Chumash, geralmente muito ligado com Gematriot, né, e ele mostra isso muito antes de ter computador e Google, né? Ele fala onde acontece, onde aparece o mesmo termo em todo o Chumash, em todo o Tanakh. Logo no início da nossa paraxá tem um pasuk que diz o seguinte, né? A gente está falando que Moshe Rabbeinu, ele começou a dar o discurso dele, Edvarim, e ele fala Be'ever HaYarden Be'eretz Moav, né? Do outro lado do Jordão, na terra de Moav, nas planícies de Moav, na Jordânia atualmente, Hoil Moshe Be'eret HaTorah Zot Lemor. Hoil Moshe, ele desejou Be'eret HaTorah Zot Lemor. Ele desejou explicar essa Torá. O termo Hoil é um termo extremamente raro em todo o Tanakh. Até tem muitas discussões do que significa a palavra Hoil, né? Então, explicou, ele desejou, ele quis, né? O que significa esse Hoil? O Rashi, inclusive, ele traduz como Itchil, que Mohine não alte. Ele começou, ele iniciou a explicar a Torá. Sabe, o Chumash Dvarim todo ele é um resumo, Mishneh Torah, um resumo de toda a Torá. O Balaturim, ele fala o seguinte, Hoil, diz o Balaturim, Gimel Bemesoire. Tem 3 vezes o termo Hoil em todo o Tanakh. O Balaturim, ele também ele é muito resumido no que ele fala, né? Ele é bem sucinto. Ele fala Rocho, aqui, e os outros lugares ele fala, quais são os outros 2 lugares? Reidor que Oil Hashem nações, e depois ele fala Hoil Olach Hacharitzav. Ele não traz nem, né? Ele fala quais são os outros 2 lugares, eu vou explicar. O outro lugar é no profeta Hosheia, que está escrito Ashuk Efraim Ratzutz Mishpat, que Efraim está sofrendo, está sendo punido com o julgamento, que Oil Alach Hacharitzav, que ele desejou ir atrás de futilidades, de bobagem, Hacharitzav. O outro lugar que está escrito é o famoso pasuk em Shmuel, que Lo Yitosh Hashem etamo, que Deus não vai abandonar o seu povo, Bavur Shemo Agadol, pelo seu nome grande, que Oil Hashem Lasot Etchem Lo Leam, que Deus deseja fazer você o seu povo escolhido. Então Deus nunca vai abandonar vocês. Então aqui são os 3 lugares que a Torá fala o Tanakh traz o termo Hoil. Continua o Balaturim, ele fala, o que quer dizer isso? Hainu Deomrim, isso que está escrito na Gemara, em Sanedrim, fala Benkach ubenkach kurim banav shel makom. Assim o assado, nós continuamos sendo filhos de Hashem, né? Benosim retzono shel makom, tanto no caso quando a gente cumpre a vontade de Deus, Shemekaimin et Torah, que a gente cumpre a Torá, isso que está falando de Hainu Hoil Moshe, isso que Moshe está indo desejar explicar toda a Torá para a gente. O Ben Ovdeiakum, e tanto faz se a gente, Deus nos livre, está servindo idolatria, de Hainu, que isso quer dizer
Roil, né? Allah Hacharei Tzav, que a gente está desejando seguir atrás de futilidades. A conclusão tanto faz estudando Torá ou correndo atrás de bobagem. Roil Hashem ele traz o terceiro caso que traz o termo Roil, é Roil no caso de Shmuel. Roil Hashem lasot etchem lo le'am. Deus ele quer fazer de nós um povo escolhido. Muito curioso que aqui ele trouxe aqui a Gemara de Sanedrim que fala ben kach, tanto assim, tanto assado, né? Continuamos sendo filhos de Deus. Inclusive uma discussão na Gemara lá, Rabi Meir com Rabi Yehuda, e o Sifri traz no final que Rabi Yehuda concordou com Rabi Meir, que geralmente a Halachá não fica com a discussão Rabi Yehuda e Rabi Meir, a Halachá fica com Rabi Yehuda. Mas nesse caso o Sifri traz que o Rabi Yehuda concordou e Rabi Meir traz várias provas mostrando, vários psukim, que não importa, Afa Pish Chatá Israel Hu, mesmo que um judeu ele peca, ele pode estar indo atrás de futilidades, atrás de bobagem, ele continua sendo um judeu e continua sendo filho de Deus. Quando isso daí é trazido justo, o exemplo que é trazido na Gemara fala de Yeravam ben Nevat. Yeravam ben Nevat, ele foi aquele que iniciou a revolta contra o filho de Shlomo Melech Rechavam, onde houve a cisão, a divisão dos reinos de Israel, né? Antes era um reino único, o povo de Israel debaixo do rei Saul, o rei Davi e o rei Shlomo. E aí o filho de Shlomo teve o Rechavam quando ele foi aumentar os impostos e tudo. Então o Yeravam ben Nevat ele iniciou uma revolta e se separou o povo. E ele era descendente de Efraim, né? Então quando ele divide, ele faz o reino do norte, chamado reino de Israel, onde várias tribos, 11 tribos seguem ele, a maioria do povo judeu seguiu Yeravam ben Nevat, e ele está escrito na Gemara que ele era o maior de todos, ele era na verdade o maior sábio do povo de Israel, ele sabia muita Torá. Mas, Yeravam ben Nevat, ele era um grande sábio, grande Talmid Chacham, mas pelo orgulho, que ele não queria que o povo depois visitasse Jerusalém, e prestasse honras para o rei Rechavam, que era filho de Shlomo, neto de Davi Amelech, e ele estaria lá no Beit HaMikdash, Jerusalém estava debaixo dele, e só ele poderia sentar no trono no Beit HaMikdash, ficar sentado no Beit HaMikdash. Então ele fechou a fronteira e não deixou os judeus irem para o Beit HaMikdash, para Jerusalém, e ele colocou idolatrias, né, ídolos, para os judeus servirem esses ídolos. Porque ele falou, ele percebeu que se eles fossem para Jerusalém, eles iam voltar a prestar homenagem ao rei descendente da casa de Davi, e ele ia ficar fraco diante do seu próprio povo. Assim que ele entendeu. E então ele pecou e fez o povo pecar. Muita coisa falada sobre isso. Mas interessante que apesar de tudo, ele ainda é considerado um Yehudi. É isso que está escrito. Ele é Ashuk Efraim. Ele, quando fala que Efraim pecou, está se referindo a Yeravam ben Nevat, que ele era descendente de Efraim, ele levou todo o povo a pecar. Mesmo assim, ainda é considerado Yehudi. Uma coisa muito interessante, o Rambam traz para Halachá, o Maimônides ele traz na Halachá, ele fala o seguinte, na verdade ele fala isso no Gered Hashmad, ele fala numa carta, numa das responsas do Rambam, ele fala Teida, a pessoa tem que saber. Cadê que ele já está aqui no meio? Yeravam ben Nevat, que o Yeravam ben Nevat, Ve'adomim lo, ele fala, o Yeravam ben Nevat, ele não vai ser apenas, ele não foi punido apenas por Deus, ele não foi punido apenas por ter feito, ele fez bezerro de ouro para o pessoal idolatrar. Ele fala, al bitul iruvei tafshilin, ele vai também ser punido por não ter feito Eruv Tafshilin. O que é Eruv Tafshilin? Quando a pessoa está em Yom Tov é permitido para a pessoa cozinhar em Yom Tov, certo? Mas o que? Você pode cozinhar em Yom Tov, o Renef, já que você vai comer no Yom Tov. Agora, você não pode cozinhar no Yom Tov algo que vai ser para o dia seguinte. O problema é quando cai Yom Tov na véspera, numa sexta-feira, véspera de Shabbat, e aí você quer cozinhar alguma coisa para o Shabbat, mas o Shabbat não pode cozinhar. Então, para isso, os Chachamim fizeram o Eruv Tafshilin.
que é uma forma, o decreto rabínico, você pode, no Yom Tov, preparar algo para o Shabbat. Diz aqui o Rambam, que o Rav Amenevat não vai ser punido apenas por ter feito as idolatrias e feito todo o povo de Israel seguir a idolatria, mas ele vai ser punido também por ter cozinhado no Yom Tov, que geralmente pode cozinhar no Yom Tov, mas na verdade não era para Yom Tov, era para o Shabbat, sem ter feito o Eruv Tafshil, sem ter feito o Eruv, que é o decreto rabínico. Pergunta aqui que o Rambam está querendo nos ensinar com isso. Afinal, se está errado cozinhar sem ter feito o Eruv Tafshil, o que importa se ele fez um grande pecado? O menor pecado também. Deus está calculando todos os pecados, por menor que seja. O real ensinamento que o Rambam está nos trazendo aqui é uma coisa fantástica. Na verdade, quando que pra gente importa se alguém faz um pecado, quer dizer, qual a diferença se alguém não fez, cozinhou em Yom Tov sem ter feito Eruv Tafshil? A pessoa vai falar, o que importa isso? Que diferença faz? Né? Quando você vê quando, por exemplo, uma pessoa no trânsito te xinga, às vezes pode ficar chateado, pode mexer um pouquinho com você, mas tem gente que sabe o quê? O cara xinga ele xinga de volta, não tá nem aí. Nunca mais vai ver o cara na vida, não tá nem aí com o cara. Agora, se Deus nos livre, o xingamento vem da esposa ou do filho, você se incomoda muito mais. Né? Isso pega muito mais profundamente. Um erro, ou por exemplo, se tem uma pessoa na sinagoga mesmo, que não conversa com você, não te cumprimenta por 1, 2, 3 meses, às vezes pode incomodar, às vezes não incomoda, depende da sinagoga, o cara, tá bom, não vai ver. Agora, imagina se dentro da sua casa, Deus nos livre, alguém fica sem falar com a esposa, com o filho, por 1, 2, 3 meses. Isso incomoda de montão. Não tem como não incomodar. Isso é uma crise. Explica o Rambam, para Deus, ele cobra de Rav Amenevat não somente que ele fez a idolatria e fez todo o povo seguir a idolatria. Deus está preocupado se Rav Amenevat ele cozinhou sexta-feira, que era Yom Tov, véspera de Shabbat, né? Sem ter feito o Eruv Tafshil, o decreto rabínico. Isso para Deus também importa. Ou seja, Rav Amenevat continua sendo um filho de Deus. Rav Amenevat, o menor dos detalhes, Deus também está esperando de Rav Amenevat, apesar de tudo que ele fez. Por mais que ele pecou e fez todo o povo pecar, Deus ainda se importa com cada detalhe de tudo que ele faz. Isso não é por ódio, muito pelo contrário, é por amor, é porque ele continua sendo um Yehudi e um filho de Hashem. Então quando vemos tudo o que acontece em Tisha B'Av e tudo mais, a pessoa tem que saber, se um presidente falar, né, eu vou tirar férias por 3 meses, 5 meses, eu vou embora. Os atos dele, pode estar acontecendo uma guerra na China, Taiwan, ele não pode tirar férias, ele não tem como tirar férias por 2, 3 meses e falar, não quero saber, não me liga. A presença dele, os atos dele são muito importantes e influenciam o mundo inteiro. O Rambam está falando que cada Yehudi é filho de Hashem, e Hashem se importa com cada ato dele, por menor que seja. E você é importante para Deus e para o mundo e para o universo. Assim que falou o Rambam, toda pessoa tem que saber que o pequeno ato dele pode pode mudar o mundo inteiro para o lado meritoso, né? Para trazer mérito para o mundo inteiro, ele pode transformar o mundo. Ou seja, isso tudo, quando a gente vê que Deus está preocupado, né, nessas semanas, a semana que a gente está de luto pelo Bet HaMikdash e tudo que aconteceu, isso só demonstra o carinho, o amor e a nossa proximidade com Hashem. E é isso que o Baal HaTurim está nos trazendo, que não importa em que situação, em que momento que estamos, continuamos sendo o povo querido e escolhido, os filhos de Hashem. Vamos terminar aqui o Adran Alach para fazer um Kadish grande. E o mesmo de hoje, dia 6 de Av, o Rebbe, aqui se refere ao Alter Rebbe, Kasherbom em Petersburg, quando ele veio da cidade de Petersburg, Omar de Finat Borem Tzai falou diante do filho dele, o Mittler Rebbe, Maimer, era um mamar muito pequeno de algumas palavras que a gente vai ler agora. Seu Yedechem Koidesh,
levante suas mãos sagradas. É o aulas amidos, isso se refere que a gente tem que levantar as nossas midot, né, as nossas qualidades. Vamos rindo por intelecto, e tem que iluminar então o nosso intelecto, as nossas qualidades sentimentais, etc. O Vorches Hashem, assim a gente vai, continuação do versículo, abençoar Deus. Isso significa Shemamshichim aledei zeh Shem Hashem de leilo. A gente falou, brachá significa um termo de Amshachá, de trazer. Abençoar é trazer para baixo. Assim a gente vai trazer o nome de Hashem superior. E quando a gente traz isso, a gente abençoa Hashem desde Tzion, desde Jerusalém, que refere-se que é trazer o nome de Deus da essência da alma. Aquele que faz o céu e a terra. Isso também significa, explicou o Alter Rebbe, quando fazemos isso, damos razão para a existência do mundo.